Dos milagres da tecnologia, eu acho que esse é o mais importante. E que milagre? Isso não é um milagre, isso é o normal. Quando falaram durante um ano na pandemia do novo normal, nós que já passávamos por isso, né? E que teríamos estudado, e teríamos pesquisado, e teríamos vivenciado, e isso teria chamado a nossa atenção, mas o que é a gente estar longe, o que é a educação à distância, o que é estar remoto, o que é síncrono, o que é assíncrono, a gente não tinha ideia que um dia ia viver isso. E um dia tão próximo, tão rápido. E muito interessante nós perceber que esse normal, ele já se anunciava, talvez nós não quiséssemos ver, e ontem os palestrantes todos foram felicíssimos, porque todos convergiram para a questão das metodologias colaborativas. Se nós tivéssemos ideia, né, do que seria essa metodologia colaborativa, que é exatamente isso que está acontecendo aqui, agora é daqui para o mundo. Nós sabemos que quando estivermos lá no nosso canal do YouTube, seremos vistos, sei lá onde, estaremos realmente no mundo. O que eu quero dizer para vocês, me permitam, eu até fiz pequenas anotações, porque merece. Eu vou iniciar, nós teremos, né? Eu vou iniciar, como é que eu vou iniciar? Nós teremos duas pessoas singulares, como eu disse agora mesmo, e duas pessoas incrivelmente fascinantes pela sua trajetória. Né? Ambos são pessoas jovens, um jovem homem, uma jovem mulher, e nós, parece que é uma coisa cavalheiresca, que não é? Mas não, foi por um acaso, vamos estar iniciando por essa jovem, é uma jovem mulher, impressionantemente encantadora, né? Ela é professora assistente da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que a partir de agora eu falarei sempre UFBA, porque nós todos sabemos o que significa, né? Onde também ela é doutoranda. Quero dizer que eu sou muito agradecida à professora doutoranda Bel Souza, porque há 5 anos atrás eu fui convidada, não mais que de repente foi uma surpresa, para uma singela aula magna para o primeiro curso Viva ABT, de educação à distância que se instalava na UFBA. Olhem a coragem daquele grupo. Lá estive, fui recebida com pompa e circunstância, fiquei impressionadíssima. Pompa e circunstância baiana. É aquela coisa envolvente, aquela coisa que te fala assim, não dê fora. Eles são ótimos e eles estão todos assim ávidos, porque vem muita novidade para eles. Mas a grande novidade era para mim. Imaginem, um curso de educação à distância de dança. Quem já estava à frente? Doutora Bel Souza, mestra Bel Souza, professora Bel Souza. E isso foi uma experiência riquíssima na minha vida que eu jamais esquecerei, porque além de ter sido pega de surpresa, foi uma responsabilidade muito grande eu estar ali naquele grupo. Vocês não imaginam, vieram jovens de toda... Gente, a Bahia não é pequena. De toda a Bahia, eles tinham seus candidatos lá fazendo aquela primeira aula, escutando aqueles primeiros casos, que aquela professora que tinha vindo lá do Rio de Janeiro e era, por um acaso, mestra em educação à distância, estava ali para falar com eles. Uma coisa incrível. Muito bem. Ela é ex-coordenadora do Colegiado Licenciatura em Dança EAD, da UFBA, artista, professora
pesquisadora, produtora, gestora de projetos, e ela não atua só no Brasil. Eu já tive a oportunidade de ver também trabalhos de doutora Bel Souza, da doutoranda Bel Souza, no exterior. Chega, falei demais. Conosco, aqui presente, graças a uma ABT fazendo 50 anos, a tudo que tem acontecido, Bel Souza. Eu Podíamos ter agradeço. até a tela maior, né? Oi? Poderíamos ter a tela maior. Aí já não sei. Mas é bom que assim a gente compartilha, nós nos vemos também. Ótimo. A tela maior fica só uma pessoa e os grandes momentos são feitos no coletivo, então é bom que a gente se vê, todo mundo se vê. Eu quero agradecer muito a fala tão carinhosa da professora Mary Sue, agradecer esse convite incrível, eu fiquei muito honrada com esse convite. Eu pergunto agora, professora, se eu prossigo com a minha fala ou se a gente vai passar o material que eu enviei. O material que você enviou é realmente supimpa, diria eu. Certo, então... Imperdível. Bom, então eu vou deixar que esse material fale por mim. Eu só agradeço muito a honra de estar aqui nesse evento tão importante. Dou saudações ao professor Kofi. Muito obrigada. Também uma honra dividir esse painel com o senhor. Agradeço a professora Mary Sue pelas palavras tão carinhosas e agradeço à Associação Brasileira de Tecnologia Educacional pelo convite, dando parabéns pelos 50 anos. Eu vou, então, fechar o meu microfone e a gente prossegue com a fala. Saudações a todos. Eu sou Bel Souza, professora da Escola de Dança da UFBA. Eu sou uma mulher de pele clara, eu tenho cabelos compridos e cacheados, eles estão presos num rabo baixo, atrás da minha cabeça. Eu tenho olhos verdes, estou usando uma blusa também verde, e eu estou sentada à frente de uma parede branca. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Eu fiquei muito feliz e muito honrada em participar desse evento tão importante de celebração dos 50 anos da associação. E quero agradecer também pessoalmente a querida professora Mary Sue, sempre incansável na sua atuação como educadora, como gestora e na preparação desse evento que é tão importante para a educação brasileira. A fala de hoje é um relato de uma experiência singular vivida recentemente. Então, antes de começar, eu vou pedir licença às pessoas com deficiência, porque essa fala trata de questões relativas a elas, mas eu não sou uma pessoa com deficiência. Eu procurei ter muito cuidado na elaboração dessa fala, e eu espero não incorrer em capacitismo, mas caso isso aconteça, eu peço às pessoas com deficiência que estão acompanhando essa fala, que apontem os meus equívocos para que eu possa corrigi-los, aprender e me modificar. A nossa sociedade está estruturada em cima de lógicas de exclusão. Então, nem sempre nós conseguimos desconstruir essas lógicas. Eu venho aqui falar de educação inclusiva na condição de ter sido gestora de uma equipe que viveu uma experiência singular na UFBA. Esse é o meu lugar de fala. Eu não pretendo aqui falar pelas pessoas com deficiência, mas eu estou aqui apenas para compartilhar com vocês o quanto eu venho aprendendo com elas. Então, para começar, eu vou dividir com vocês uma imagem que eu acho que sintetiza bem o porquê do dia 13 de agosto de 2021 ter sido um dos dias mais importantes da minha carreira. A imagem traz uma família comemorando de braços abertos, todo mundo sorrindo muito. 6 pessoas estão em pé, num semicírculo. Uma das crianças, o menino, está pulando de alegria.
alegria, e todos estão em meio a uma chuva de papel picado, de papel colorido. No centro desse semicírculo, há uma jovem sentada, de cabelos compridos, ela está vestida de azul, usa óculos e comemora muito, está muito alegre, de braços abertos. Essa jovem é a Letícia Azevedo. Até o dia 13 de agosto, ela era minha aluna, e nesse dia ela passou a ser minha colega, porque nós somos ambas licenciadas em dança pela Universidade Federal da Bahia, e, portanto, somos colegas de profissão. A Letícia é a primeira pessoa com síndrome de Down a se graduar pela Universidade Federal da Bahia em seus 75 anos de existência. A experiência com a Letícia foi um verdadeiro divisor de águas na minha trajetória. Ela fez e vem me fazendo refletir sobre o que significa ser educadora no Brasil e mais ainda sobre o que significa ser cidadã no nosso país. Como servidora pública que eu sou, uma vez que eu sou professora de uma universidade federal, é imprescindível que essa reflexão seja um exercício diário e que ela se concretize em ações, ela se concretize no fazer, não ficando apenas no âmbito das ideias e das palavras. E aí eu pergunto para vocês, a formatura da Letícia é um fato a ser comemorado? Claro que é. Claro que é, e a gente está aqui para comemorar esse fato, mas antes de comemorar, eu acho necessário apontar algumas questões que esse fato nos mostra. Num país como o Brasil, onde, infelizmente, muitas pessoas ainda celebram o não cumprimento das leis, a formatura da Letícia nos mostra que é perfeitamente possível cumprir essas leis. Vejam bem, cumprir a lei não é nada demais. Numa instituição pública, como uma universidade federal, não é mais que obrigação. A Letícia se graduou porque ela é cidadã brasileira. E, portanto, se graduar numa universidade pública é seu direito pleno, tal qual diz a lei. E é nesse momento, quando o ministro da Educação questiona esse direito da pessoa com deficiência de ter acesso aos ambientes educacionais de maneira inclusiva, eu acho particularmente importante trazer à luz o caso da Letícia. Porque ele nos mostra o quão equivocada é a visão do senhor ministro e o quanto é necessário que se lute para que o direito à educação pública, democrática, inclusiva e de qualidade seja plenamente garantido em todo o país e a todos no país. Eu, claro que vou falar sobre leis e direitos aqui nessa conversa, só que primeiro é preciso pontuar uma coisa muito importante, e o que me chamou a atenção para essa coisa foi um artigo de dois colegas muito queridos, de quem eu vou falar mais adiante, o professor Eduó e a professora Natália Ribeiro, ambos pessoas com deficiência. Esse artigo, que é muito completo, muito interessante, elucidativo sobre a arte e inclusão, é uma das referências dessa minha fala de hoje. E nele eles propõem uma imagem muito legal para a gente se relacionar com a inclusão e acessibilidade. Essa imagem é a da visita. Porque quando chega uma pessoa, quando chega uma visita na nossa casa, a gente não vai querer que essa pessoa fique lá sentada num cantinho ou fique mal acomodada. Não, a gente vai querer oferecer o que a gente tem de melhor para essa pessoa. A gente vai querer oferecer um café, eu que sou mineira vou oferecer um bolo, um pão de queijo, a gente vai oferecer o que a gente tem de melhor. A gente vai querer conversar, a gente vai querer interagir com essa pessoa. Então, eles vão dizer que quando a gente traz essa imagem da visita para tratar de inclusão e acessibilidade, a gente tem que pensar que não se trata só de garantir os direitos da pessoa com deficiência. Se trata de oportunizar relações plenas, como quando a gente recebe uma visita querida em casa. É proporcionar esses cafés com bolo, conversas, interações horizontais, empáticas e respeitosas entre as pessoas.
é oportunizar as pessoas envolvidas nessas interações, sejam elas pessoas com deficiência ou não, toda a riqueza e poder transformador que as relações humanas podem trazer. Porque viver plenamente, de acordo com as suas especificidades, é direito, é desejo e é necessidade de todos os seres humanos. Então, quando a gente fala da trajetória da Letícia na universidade, é preciso que a gente se dispa tanto do assistencialismo quanto de uma visão heróica dessa trajetória. E a gente passe a olhar para a Letícia pelo que ela é. Uma pessoa adulta, cidadã, sujeito e protagonista do próprio percurso educacional e da própria vida. Tratar a Letícia como qualquer outro estudante da universidade deve ser tratado, com respeito e oportunizando a experiência educacional plena, através da observação das necessidades individuais de cada um. O percurso da Letícia na licenciatura em dança não foi linear. E eu vou contar para vocês aqui uma coisa que eu espero que ela não fique brava comigo. Em alguns momentos, assim como os seus colegas, a Letícia não atingiu a média necessária para passar nos componentes curriculares. E ela teve que fazer o repercurso desses componentes. Mas isso, não atingir a média, não se deveu ao fato dela ser uma pessoa com síndrome de Down. Se deveu ao fato dela ser uma pessoa. Ela é uma mulher de 27 anos, com vida social, afetiva e familiar rica e complexa. E assim como acontece com a maioria dos estudantes de cursos superiores, aconteceu comigo na minha graduação, e eu tenho certeza aconteceu com grande parte de vocês que estão acompanhando essa fala hoje, às vezes a complexidade da vida atropela o percurso acadêmico. E aí a Letícia, como uma pessoa adulta, autônoma e responsável pela própria trajetória que correu atrás, fez os repercursos e se formou junto com os colegas nos 4 anos previstos, sem precisar de extensão de prazos, apesar de que, como pessoa com deficiência intelectual, ela teria direito a essa extensão. Porque a universidade é feita de pessoas, de seres humanos. E quando a gente pensa no termo pessoa com deficiência, pessoa vem antes de deficiência. A deficiência não é um defeito e não é uma doença. A deficiência é uma construção histórica e cultural. Se estabeleceu um padrão de normalidade e funcionalidade para o corpo, que é tomado como parâmetro, excluindo todo o corpo que não se enquadra nesse padrão. Então, quando a gente fala de educação inclusiva, como em todo o processo educacional, nós vamos incorrer na esfera política. Como disse o patrono da educação brasileira, o grande Paulo Freire, todo ato educacional é um ato político, que requer atenção, rigor e comprometimento com a transformação social. E como eu falei no início, as lógicas de exclusão estruturam a nossa sociedade. Então, para que nós não caiamos no equívoco do capacitismo, que vem de um modelo de compreensão da deficiência como falta, é preciso entender que não se trata de adaptar estruturas e processos para que aquele indivíduo se encaixe ou se aproxime de um padrão. Se trata de olhar para a pessoa com deficiência enquanto protagonista da própria história. Se trata de compreender as necessidades daquele indivíduo, oportunizando a ele experiências plenas. E é isso que nós buscamos lá na UFBA Letícia. Mas, claro, é preciso que nós sejamos extremamente críticos ao analisar esse nosso fazer, porque ainda há muito a ser feito. Nós somos um curso novo, com uma proposta pioneira, que é oportunizar a licenciatura em dança na modalidade de educação à distância. E por isso mesmo, por nossa pouca experiência no momento de início do curso, lá em 2016, quando a Letícia ingressou na universidade, nós não tínhamos ainda a dimensão do que era preciso para acolher uma estudante com síndrome de Down, oportunizando a ela as mesmas experiências dos seus colegas sem deficiência. Alguns fatores foram fundamentais nesse percurso, e um deles
O fato da Universidade Federal da Bahia estar alinhada com os pressupostos legais de inclusão. Porque, vejam bem, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, no artigo 4º, estabelece que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso inclui a atuação da pessoa com deficiência na esfera pública. E no caso das instituições federais de ensino, ela é garantida pela Lei 13.409 através da reserva de vagas. É fundamental que essas pessoas atuem como servidores públicos, porque são elas as capacitadas para falar das suas necessidades. Então, ao implementar o curso, nós tivemos muita sorte de estar em uma instituição alinhada com esses pressupostos. Tendo na equipe de professores da Escola de Dança o professor Carlos Eduardo Ribeiro, também conhecido como Eduó, um bailarino exímio, um grande artista da dança e cadeirante. A gente vê nessa imagem o sorriso largo do professor Edu. A imagem mostra o professor do peito para cima. Ele está sentado, vestindo uma camiseta laranja e amarela e olhando para o lado. A presença do professor Edu, que foi eleito vice-coordenador do curso naquele momento, em 2016, foi fundamental. Porque ele nos atentou para o fato de nós termos que compreender as necessidades da pessoa com deficiência e não o contrário. Promover a equidade no processo educacional é papel da instituição. Então, ter o professor Edu conosco naquele momento foi muito importante para que nós, usando uma linguagem bem coloquial, nos tocássemos. Nos dessemos conta de que a responsabilidade em promover a inclusão é nossa. E aí, antes que essa fala minha possa ser distorcida, quando eu digo é nossa, eu estou falando de nós educadores, da sociedade civil e do poder público. Porque a obrigação do poder público é oferecer todos os recursos materiais e humanos necessários para que a educação inclusiva se torne uma realidade, tal qual está escrito na lei. Não se trata de oferecer um novo modelo como quer o senhor ministro. Modelos de educação inclusiva já existem, sendo pensados para e por pessoas com deficiência, como no caso do professor Edu. E quando existem as condições necessárias, esses modelos são muito bem-sucedidos. Só que, para isso, você precisa de vontade política e recursos para que esses modelos sejam implementados de maneira universal. Então, ainda sobre a atuação do professor Edu na trajetória da Letícia, foi a ação dele que nos mostrou o quanto nós ainda tínhamos e temos que caminhar. Foi, por exemplo, a luta do professor Edu que garantiu que as nossas videoaulas tenham tradução em Libras ou pelo menos sejam legendadas. Em contrapartida, o nosso material didático, sejam essas videoaulas ou as nossas publicações, ainda não são acessíveis a pessoas de pouca ou nenhuma visão, por exemplo. Não apenas o professor Edu nos chamou a atenção para esse fato, mas uma outra pessoa com deficiência na equipe, hoje professora substituta da Escola de Dança, e na época nossa tutora, a professora Natália Ribeiro, que tem baixa visão. Vocês podem ver aqui a imagem da professora Natália, uma mulher muito bonita, de cabelos vermelhos, cortados na altura do pescoço. Ela está sorrindo para a câmera, com a cabeça inclinada e usando uma blusa rosa. Desfocado ao fundo, nós vemos um arbusto com flores vermelhas. Então, o professor Edu e a professora Natália, que desenvolvem ações muito potentes de promoção da arte inclusiva junto com o Grupo X de Improvisação e Dança, desenvolvendo trabalhos artísticos belíssimos e acessíveis. A atuação desses professores na equipe da licenciatura em Dança EAD nos mostrou que o caminho é longo. Nós conseguimos fazer muita coisa, mas nós temos que fazer ainda muito mais. E nos mostrou também que não tem como se pensar em educação inclusiva sem ouvir e priorizar os sujeitos da inclusão, as pessoas com deficiência. Inclusive, essa é uma reivindicação de movimentos de pessoas com deficiência desde a década de 1970. Essas pessoas afirmam nada sobre nós sem nós. Ou seja, são as pessoas com deficiência que devem assumir o protagonismo na hora de indicar as diretrizes que orientem as ações de inclusão. Um outro fator muito importante no acolhimento da Letícia no curso, ainda nesse escopo
do alinhamento da universidade com as perspectivas legais foi o auxílio do NAP, da UFBA, o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais. Esse núcleo, ele traz uma equipe multidisciplinar com diversos profissionais, como psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, para apoiar os estudantes com deficiência e apoiar também as unidades universitárias no atendimento a esses estudantes. Núcleos semelhantes estão presentes nas demais universidades federais do país e o apoio do NAP foi fundamental para que nós entendêssemos as reais necessidades da Letícia enquanto pessoa com síndrome de Down e nos capacitássemos para oferecer a ela a qualidade de ensino que ela merece e tem direito. Foi o NAP que nos chamou a atenção para a necessidade da Letícia contar com uma tutoria exclusiva. E aí nós fazemos um parênteses para pensar como a educação inclusiva, enquanto perspectiva, ela está alinhada com o processo de produção de conhecimento na contemporaneidade. Porque para fazer a educação inclusiva acontecer, é necessário que se criem redes de atuação colaborativa em processos multidisciplinares e interunitários dentro da instituição. Foi a atuação do NAP, em conjunto com a Escola de Dança, contando com o apoio e viabilização da Superintendência de Educação à Distância da UFBA, que possibilitou a contratação de uma tutora específica para a Letícia, a professora Ariane Chagas, possibilitou o treinamento em loco desse profissional. Eu, que era coordenadora do colegiado do curso, na época, junto com a psicopedagoga do NAP, nós fomos à Vitória da Conquista, onde a Letícia mora, justamente para que a professora Ariane fosse melhor capacitada para atender a estudante. Então, vocês podem ver que é um conjunto de ações profissionais interligados que vai fazer a diferença, que vai possibilitar que o processo de inclusão seja realmente realizado. E, claro, isso demanda recurso. E aí entra a vontade política das instâncias superiores, da Secretaria de Educação e do Ministério da Educação para a implementação de políticas públicas efetivas e universais de inclusão. Eu poderia continuar aqui contando para vocês outras particularidades do percurso da Letícia, mas aí eu estaria falando pela Letícia. Então, ao invés disso, eu convido vocês a pesquisarem sobre Letícia Azevedo. Foram feitas algumas matérias na imprensa sobre a formatura dela, e ela está nas redes sociais, ela é acessível e pode falar por si. Eu espero que essa minha fala, a grande contribuição que essa fala traga, é a de conscientizar sobre a importância das ações coletivas, porque nada do que foi relatado aqui teria sido possível se pessoas não tivessem trabalhado juntas em um processo colaborativo e horizontal. Eu sou uma pessoa da dança, e dança só se faz no coletivo. Mesmo quando é um solo, a gente só vê uma pessoa dançando, existe toda uma rede de apoio por trás daquela pessoa. E a licenciatura em dança EAD só se tornou realidade por ser feita no coletivo. Eu agradeço muito aos meus parceiros, o professor Antrifo Sanches, coordenador geral do curso, a equipe de gestão, professor Lucas Valentim, professora Sofia Souza, professora Tânia Torres, professora Jussara 70, professora Isabelle Cordeiro, aos demais professores, tutores, a secretária do curso, a Superintendência de Educação à Distância, a professora Márcia Rangel, enfim, é toda uma equipe de pessoas que está aqui comigo nessa fala. E é preciso dar visibilidade ao nome e ao trabalho dessas pessoas. Nós vivemos num momento em que, mais do que nunca, nós dependemos de ações coletivas para salvar a democracia do nosso país e para salvar a nossa espécie nesse planeta. Bom, voltando aqui para mim, por que eu achei tão importante que vocês, a Isabel optou para que nós víssemos, sentíssemos
Mas também eu quero chamar atenção para o seguinte. Gente, na fala da Isabel, no que ela trouxe, está a essência do que há 50 anos atrás. Eu não vou contar agora a história, porque na hora eu já estou doida também para chegar lá no COFI. O que acontecia lá no Maranhão, né? Ontem o professor Ronaldo já deu uns toquezinhos, e como ele disse, você vai acabar. Eu não tinha nada para falar ontem. Mas, naquele ano de 1971, pessoas que eram ligadíssimas na radiodifusão, a tecnologia que realmente era o must do momento, não podiam imaginar que dali sairia, quando é fundada a ABT, sairia algo, né? Que hoje, passados os 50 anos, se a gente procurar na fala da Isabel, o colaborativo de ontem, o que Margarida trouxe ontem, está. Ninguém combinou com ninguém. Nós todos, eu lembro o dia que a professora Helena, que é uma das mentoras aí desse grupo do IFE de Sul de Minas, mais o professor Ronaldo, que está lá no Sergipe. E olha que coisa boa ter uma Bahia pelo meio do caminho, né? Eu, com meu sotaque belo-horizontino aqui, que eu tenho muito orgulho, apesar de morar há quase 40 anos aqui, o Tofi que veio, o Tofi está no grupo internacional, mas já é mais que daqui, a gente sente que isso, a tecnologia, o que a gente está devendo a ela, o que ela traz para nós, o que a gente está cada vez tirando mais, nisso ainda entrou no meio do caminho uma coisa que está virando lugar comum de falar, mas ela já existia, a gente só não dava nome, etc., que é a neurociência. Isso tudo está junto. E quando a Isabel diz assim, vocês querem saber sobre a moça, sobre Letícia? Pesquisem. Então, agora todo mundo vai ficar com mais vontade ainda de, mas puxa, alguns de nós aqui que não tem tanto contato, né, de estar nas entranhas, né, da tecnologia. A gente continua falando tecnologia educacional. Não sou contra também, não. Ontem o professor Ronaldo também ainda falou. Tem aqueles que acham que não devia falar, mas E tem outra, não tem isso de ser nativo, de ser imigrante, né, digital, não tem isso. A gente chega lá. Tudo agora, o próprio autor, o Prince, que foi o autor, né, dessa expressão nativo digital, o imigrante digital. Não, hoje a gente fala. Adriana, dentro da sua perspectiva tecnológica, eu não estou dizendo se ela é da geração do millennial, se ela é geração X, se ela está lá embaixo até do boom, né? Que tem muita gente ainda que é um boomer, mas está aí, vai estar lá bonitinho com a tecnologia, tentando, e mexe, e vira. Então, eu hoje, quando eu me refiro a alguém, aqui, estou vendo as moças aqui, tem gente que está junto, né? Eu digo assim, dentro da sua perspectiva tecnológica, porque eu não sei qual que é a perspectiva tecnológica de Terezinha Silva. Isabel me contou qual é a deles lá já. Olha o que eles estão fazendo. Isso é que nós temos que estar juntos para descobrir. Nós hoje vamos sair daqui multiplicando isso. Como depois nós também ainda teremos um dedinho, depois do COFI, a gente aí vai pegar os dois e a gente ainda vai ter, acho que o Marcelo, havendo tempo, ainda vai dar um tempinho para nós, a gente volta a conversar. Mas vocês veem, veio tanta coisa, foi tão rico, foi tão interessante, né? E tocou aí no peito de cada um. Realmente que nós temos que estar atentos para essa questão da equidade, né? E de o que é, né? Nós cuidarmos, sermos
pessoas voltadas para a inclusão. Somos todos nós. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, às vezes, quando eu começo, eu digo assim, olha, eu sou isso, sou sagitariana, sou e sou sindrômica. Mas como? Como você é uma sindrômica? Só conto no último dia de aula. Eles passam, às vezes, 2 meses, quando é um módulo de 2 meses, ou quando é um módulo de 4 encontros, o que quer que seja, procurando. No final, eu conto, porque eu sou uma sindrômica. Eu tenho uma deficiência. Eu nasci com ela também. E pouca gente dá notícia. E aí eu conto ao final. Por isso eu me dediquei também à educação inclusiva e especial. Isso é muito, muito fascinante. Mas, na nossa continuidade, outra pessoa singularíssima, ela não veio ali de Minas e não foi lá para a Bahia, mas ela veio do Togo. Mestre doutor Kofi, que tem o nome, eu acho o nome do Kofi lindíssimo, porque o meu francês só que não é um primor, né, gente? Ele se chama Kofi Jima Azimu. Vocês querem nome mais melodioso e sonoro, né? É uma coisa nova. Tive a oportunidade, durante alguns anos, trabalhar na mesma equipe de uma universidade, junto com o Kofi, até que ele se foi, eu acabei ficando. E o importante é que algo muito sério ficou. Eu descobri aquela pessoa. E sei que devo ter batido em alguma coisinha também lá dentro do Kofi, porque eu vi que foi recíproco. Até que, em 2006, Helena Riboli, lá no IFE, não, eu lembro que era uma equipe, eu tive a oportunidade de conhecê-la lá, num congresso internacional em que houve um convite para que a BT estivesse, era necessário uma pessoa do gabarito, entre outros, de Kofi Jima Azimu. E vocês não imaginem, eu tenho as gravações, ele falando da África, ali do Saara, da área subsaariana. Aquilo, eu descobri coisas ali naquele momento. Foi uma coisa assim, vocês não imaginam como ele foi aplaudido, como ele foi solicitado, como ele foi procurado, e ele marcou a BT. Tanto que agora, quando nós conversávamos sobre os 50 anos, houve uma sugestão. Aquele professor que esteve lá em Muzambinho, né? Eu disse, posso localizá-lo, sim. E espero que ele tenha lá na agenda dele um tempo para nós. Vamos saber rapidamente um pouquinho. Cada um está falando da sua própria escolha para uma titulação de sua fala. Por isso eu não tenho que contar, eu estou contando quem são eles. Ele é natural do Togo, é um jovem homem ainda também, professor Kofi Jima Azimu, ele é professor e diretor da Escola de Negócios da São José. Quero dizer que, quando eu conheço Kofi estava pelos doutorados da Fundação Getúlio Vargas aqui, que é quando ele vem. Eu, quando jovem, tive o prazer também, eu sou ex-aluna da FGV, e devo muito à FGV, porque eu comecei a virar gente lá dentro, né? E numa época que o Brasil era... Eu tenho mais de 35 anos, não é? Então, o Brasil passava numa fase em que eles falavam lá até as cadeiras são vermelhas, e eu não estava nem aí para política, nem era nada, e tinha um tal professor Mário Simonsen, que descia os elevadores da FGV cantando ópera.
era um político da época. Eu, encantada, deslumbrada. Vocês me perguntam, Merisu, como você entrou lá? A instituição onde eu trabalhava me proporcionou fazer a minha primeira especialização de administração lá, e depois eu fiz psicologia pedagógica, dos primeiros grupos aqui no Rio de Janeiro de psicopedagogia. Então, eu sou de carteirinha mesmo, devo à FGV. Então, aquele homem que vem do Togo já traz um potencial acadêmico dele, né? Da sua cultura, e junta com isso que está aqui, deu no que deu. Lucramos nós, brasileiros. Tem uma família lindíssima, uma esposa maravilhosa, filhos adolescentes que eu fico vendo, fico namorando lá no Face, no Instagram, enfim, e fico acompanhando o seu sucesso. Continuando aqui, né? Ele também coordena o curso de logística da Unileia. A Unileia, como vocês sabem, é uma faculdade, é um grupo multinacional. Também quero dizer que exatamente graças a algumas notícias que, na época, eu conversou, tive a oportunidade de fazer uma especialização, isso ele não contei para ele, de 15 meses, que começou em 19, sofri muito, acabou no meio de 2020, em plena pandemia, na Unileia, sobre neuropsicopedagogia, neurociência pedagógica, que pesquisei, é o melhor curso de neurociência psicopedagógica que nós temos. Então, também fui fazer lá na Unileia, lá em Brasília. O centro está, né, professor? Está em Brasília. E lá está o professor Kofi também, coordenando o curso de logística. E ele é mentor de programação de startups universitárias. O que nós sabemos de startups universitárias hoje? Sabemos que é o must, né? E sabemos que estamos agora realmente, não é numa dependência delas, mas nós estamos todos sempre à espera de algo que nos faça fazer um upgrade do momento que, sem querer, a gente está lá numa startup e conhecemos uma startup que vá nos atender e nos acolher. Esse é o internacional, nacional, brasileiríssimo de coração, professor Kofi, o doutor Kofi. Doutor Kofi, a Isabel optou para que ela aparecesse. Se você quiser a sua gravação ou se você quiser falar, você fique à vontade. Mas eu também gostei muito de escutá-lo pela gravação. Muito bem. Primeiro, eu quero agradecer a todos aqui presentes, né, por dedicarem seu tempo a esse momento tão importante de compartilhar junto aqui experiências, né, principalmente da professora Abel, que eu vi muito emocionante, né, que são realmente trabalhos que a gente precisa elogiar e, ao mesmo tempo, dando oportunidade cada vez mais para que aqueles, né, que são excluídas, né, por motivos que não deveriam existir, e que hoje a tecnologia nos permite poder realmente trabalhar de forma mais colaborativa possível e poder estudar de forma colaborativa possível também. E uma coisa que você falou que me tocou, né, assim, né, quando você disse que ela não teve a média. A média não é a coisa mais importante. Porque a média que a gente fala é que é uma avaliação que você está fazendo num determinado momento, sem levar em consideração o momento mais importante ainda, que é o momento do aprendizado. É aquele momento que a gente não avalia.
Depois a gente coloca a pessoa dentro de um tempo e num espaço e fica ainda observando-la para que ela possa cumprir determinadas regras. Mas na vida real não é assim que funciona, né? Então, a avaliação para mim em si tem seus momentos, né? E cada ser humano precisa ser levado em consideração alguns aspectos socioculturais e até condições físicas em consideração dentro disso tudo. E aí, então, eu agradeço aqui imensamente a professora Mary Sue, né? Uma companheira de muitas e longas datas que eu tive a oportunidade imensa de conhecer quando ainda eu comecei a trabalhar num projeto de uma universidade daqui, na época que eu conheci, e nós trabalhamos em conjunto, até compartilhamos, né, mesa juntos, assim, né, e esse foi momentos, assim, de maior aprendizado, né, de poder ver, né, a Mary Sue, ela traz uma experiência que até vale a pena contar aqui, né, o seguinte, ela é uma pessoa super corajosa, né, e que eu admiro muito pela coragem dele. Vocês não sabem onde essa mulher foi parar num determinado momento da vida dela, para participar de um congresso internacional. Aonde? Na China. Na China. Ela foi sozinha na China e contando para a gente, né, a jornada dela, da viagem, até do congresso. A China que não é tão fácil pessoas se comunicarem um com o outro, aquelas questões todas, até você poder se hospedar, poder ler aquelas coisas todas aí. Realmente, ela foi para a China, eu fiquei totalmente admirado. Quer dizer, eu não teria nem condição hoje, não me sinto ainda preparado para uma viagem internacional desta indo para a China, apesar de que a minha vinda ao Brasil foi algo também de aprendizado, né, no caso. Mas a China, realmente, quando a gente vê que ela, né, dentro de suas condições, ela fez isso, porque ela quis, e o que a gente tem que entender é que a gente precisa crer em nossas forças, é o que esse relato da professora Bel aqui nos conta, porque, afinal de contas, se a Helena não pudesse atender também essas oportunidades que foram lhe sendo proporcionadas e ela não pudesse corresponder às expectativas, né, das pessoas que estavam em volta dela, para dar todo aquele apoio de acolhimento e isso tudo, para que ela se sentia totalmente integrada àquele ambiente de estudo universitário, e ainda vendo outros professores, né, dentro dessas condições. Então, eu acho que o que a gente tem que entender aqui dessa lição que você está trazendo para nós, esse relato, é importante que a gente entenda, né, que a inclusão é um fator importante nesse momento, mas ela precisa da colaboração de todos, tá? Tanto cidadão quanto familiares, né? E quanto dos poderes públicos também, de todas as esferas possíveis, né? Enquanto as políticas públicas não nos permitam isso, realmente os esforços não terão nenhum resultado. E essa experiência é maravilha, esses são exemplos que precisam ser seguidos, o que nos dá mais esperança ainda, né, nessa vida. E é isso. E a tecnologia vem facilitando isso tudo. E aí, então, a tecnologia está trazendo cada vez mais possibilidades, né?
esperança, mas, ao mesmo tempo, está excluindo, né, uma camada da sociedade. E quando a gente fala em exclusão, na verdade, não se vê apenas a exclusão, né, com pessoas sem mobilidades, né, ou pessoas com mobilidade reduzidas, né? E isso tudo se vê no conjunto todo, porque nós temos pessoas de terceira idade também que estão nessa situação devido à tecnologia que invadiu o nosso mundo. E hoje tudo se fala em automação, né? Em automação. E dentro da minha formação de ser da área de negócios, né? Principalmente de administração, eu vejo assim a exclusão de um outro olhar, né? Esse olhar digital que eu estou tratando aqui, nesse momento, né? E a transformação digital, o que ela está trazendo para nós, né? E aí, então, esse olhar, né, digital humanitária que a gente precisa também pensar aqui e ver todos os aspectos possíveis da exclusão em si, né? Então, essa foi a fala que eu estou trazendo aqui. E como a Bel fez, eu deixei também à disposição esse material e a própria professora Mary Sue ficou me encorajando, né, nesse caso, ao ver que é interessante nesse caso aqui. Vamos, então, colocar também, né, esta fala, que pessoas pudessem entender um pouco, e depois, então, a gente faz os comentários sobre esse olhar digital humano, né, e humanitária. Professor Marcelo, é com o senhor. Obrigado. Sejam todos muito bem-vindos ao 8º Congresso Internacional de Tecnologia Educacional. Este ano, agora, e para isso, então, eu fui convidado para participar desse painel de diversidade e inclusão. Nesse painel, eu vou debater um pouco sobre um tema muito importante nesse momento, que é a transformação digital e inclusão, e fazer uma abordagem sobre um olhar digital da humanidade. Eu agradeço a todos por estarem assistindo nesse momento. E meus agradecimentos ao comitê organizador e principalmente a professora Mary Sue, que me convidou para participar desse painel. Bem, eu sou o Dima Amuzu, eu sou natural de Togo, graduado em administração pela Universidade de Togo, mestre em administração pública e privada pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em engenharia de transporte pela COP. E estou aqui, então, hoje para a gente trabalhar um pouco, ou refletir um pouco sobre esse tema de transformação digital que vem abalando cada vez mais nossa sociedade e gerando vários problemas sociais, principalmente da exclusão. Mas aí, para a gente falar da exclusão, que é uma das consequências da transformação digital, é importante, então, que a gente aborde esse tema partindo do princípio de que a transformação digital é contexto muito interessante hoje, né? Apesar de todas as vantagens que isso está trazendo para a sociedade, mesmo assim existem ainda algumas camadas da sociedade que são excluídas, e essa exclusão não se trata apenas da exclusão por não ter acesso à internet, mas principalmente a questão educacional, que é um fator importante para o desenvolvimento do país.
vulneráveis, né? E eu sou de Togo, como vocês sabem muito bem, e Togo é um país da África ocidental de língua francesa. Estou no Brasil há 24 anos, praticamente. Porém, o que acontece quando a gente fala da ferramenta de acessibilidade à internet hoje, na questão da transformação digital, onde nós vivemos numa sociedade de informação e tudo passando a ser cada vez mais digital possível, essa exclusão da sociedade, existem algumas pessoas que não têm realmente a oportunidade de estarem junto, aproveitando dessas oportunidades que a transformação digital está trazendo. Por isso, então, que é importante que a gente faça um debate sobre isso, trazer à tona as dificuldades que isso está trazendo hoje para a sociedade, para que a gente possa entender realmente como a gente pode lidar com esses problemas e quais são as soluções que a gente pode trazer. E isso eu vou tentar conversar com vocês aqui, todos que estão me assistindo nesse momento. Eu agradeço principalmente por dedicarem o tempo de vocês e ouvir um pouco das diferenças, da diversidade. E quando a gente fala em diversidade cultural, não se trata apenas de diversidade de raça, de cultura, mas ao mesmo tempo de diversidade em termos de oportunidades que vêm, primeiro, pelas condições econômicas, de certas camadas da sociedade, a economia digital que nós temos hoje. E se você considerar que a própria educação tem sido digital, é óbvio que a pandemia nos mostrou essas dificuldades que algumas camadas da sociedade não tiveram, não puderam continuar estudando, mesmo estando em isolamento da família, no caso. Então a gente vê que as aulas, que de uma maneira eram presencial, se tornaram todas praticamente remotas. Porém, nem todos têm equipamentos em casa para poder assistir. Bom, vamos dizer, mas hoje a grande maioria da população tem acesso à tecnologia de informação, nem todas, A gente vê ainda que tem algumas populações que, além de ter o próprio equipamento, passam ainda por certas dificuldades de falta de infraestrutura no local em que moram, nesse caso. Então, isso já é uma exclusão, se a gente considerar que a exclusão não é apenas o fato de você não ter acesso à internet, mas aí mesmo assim a gente hoje, em diversas sociedades, aí, o fato de não ter dinheiro para poder ter acesso quer dizer, o poder aquisitivo que não permita que as pessoas possam ter acesso a certos bens, E, inclusive, a gente deve considerar, por exemplo, a internet um bem público, certo? Porém, devido à falta de infraestrutura em determinados locais da sociedade, isso faz com que nem todos tenham acesso a esse bem. Então, é um bem que se passou a ser um bem privado, afinal de contas, porém, deveria ser um bem público. E acredite que o poder público, os poderes públicos, estão se esforçando cada vez mais para disponibilizar a essas sociedades desfavorecidas, um acesso à internet. Porém, existem ainda certos problemas, que a gente pode considerar o seguinte: quando a gente fala em exclusão, a falta de acesso à internet não se resume apenas à infraestrutura, mas também a uma certa capacitação das pessoas poderem
usufruir desses equipamentos que tem, apesar de que o posso dizer, mesmo assim que a gente considere para você adquirir um celular ou um notebook ou um tablet é um pouco mais fácil, né, do que alguns anos atrás, onde a gente vê que esses materiais ou equipamentos só circulavam, mas sociedade de alta classe social. Mas hoje, no celular, todo mundo praticamente tem, até a classe média baixa também tem celulares, certo? Mas o que dificulta ainda o acesso em si, mas a exposição das pessoas, é o fato de que nem todos têm um poder aquisitivo para poder ter acesso a esses equipamentos. Então, essas sociedades desfavorecidas, em renda, na maioria das vezes, que não têm acesso às possibilidades, né, de renda também, porque até para você ter acesso à renda, é importante que você esteja dentro da rede internacional de internet. Isso quer dizer que você tem que ser digital para você poder ter acesso a uma renda hoje. Até porque você tem, durante essa pandemia em todos os países, várias governantes ofereciam ajuda às populações, mas mesmo assim nem todos puderem ter acesso devido ao fato de que a falta de acesso à internet dificultou ainda mais a distribuição da renda, praticamente, para dar uma certa assistência a essas populações, o que não fez com que as pessoas tiveram dificuldade de terem uma conta caso, e principalmente uma conta digital. Hoje em dia, todos os bancos passaram a ser digitais, e não existe mais acesso a essa rede. Quer dizer, o acesso físico em si passou a ser cada vez mais complexo. Né? Sei lá, uma agência hoje, para poder sacar o dinheiro, isso já, e a moeda já é digital, não precisa mais estar com a moeda física nos bancos, certo? Mas nem todos têm essa condição. Bem, por quê? Justamente pelo simples fato que essas pessoas são excluídas devido às suas condições econômicas e financeiras, né? O que tornou cada vez mais o acesso à educação, né? Acesso a bens e serviços, até os bens públicos. Antigamente, o que a gente tinha era um telefone público, onde você ia, passava um cartão, e até mesmo assim, algumas pessoas não tinham condições, né, no caso, poderiam usar isso. Então, esse bem público hoje não existe praticamente. Você já viu alguém da sua cidade, por exemplo, usando telefone público? Até você encontrar um telefone público hoje em uma determinada região metropolitana, ou quer que seja, cada vez mais difícil, né, nesse caso. Então, olhando bem todos esses aspectos aí que a gente precisa entender como essa transformação digital na era da indústria 4.0 que nós estamos vivendo hoje, onde tudo se passou a ser automação, né, automação do processo. Até a própria educação passou a se tornar uma automação do processo de ensino-aprendizagem, certo? Essa automação envolve o quê? Ferramentas, o uso de ferramentas digitais. E, na maioria das vezes, a gente vê a capacitação dos professores quanto ao uso dessas ferramentas, o conhecimento que é mais importante hoje para todos, né? Poder entender quais são as metodologias ativas que precisam ser utilizadas no processo de ensino e aprendizagem. Porém, nem todos dominam primeiro as ferramentas. Essa é uma questão que precisa ser debatida. A capacitação não deveria envolver apenas os professores, mas também os próprios alunos, a própria sociedade em si deveria participar
processo. E é importante, nesse aspecto, que a gente possa avaliar, né, quais os fatores, quais os principais, digamos, né, fatores que estão causando esses efeitos, e a gente precisa, então, analisar sobre diversas camadas, diversos aspectos, digamos assim, ou em diversas dimensões, né, que a gente precisa aqui levantar. E daí, então, a questão mais preocupante hoje em dia é a gente saber ao certo, né, o que seria, digamos assim, se trabalhar, no caso, hoje, se trabalhar, estudar e, ao mesmo tempo, cuidar da sua família, isso são processos que realmente de acessibilidade à internet. Isso quer dizer que, para você ter uma qualidade de vida hoje, você precisa estar conectado na internet. E nem todos têm essas condições de conectividade, e isso então já dificulta ainda mais, quer dizer, cria diferenças sociais ainda, né, na sociedade de uma forma geral que a gente vê, certo? E ainda mais importante mesmo é que a gente possa analisar sobre diversos fatos o que é a inclusão digital, né? Seria, de alguma forma, a democratização das tecnologias da informação e comunicação, né? TICs, que a gente chama hoje em dia, que facilitam então, o acesso a milhares de oportunidades formativas, educacionais, profissionais ou de lazer, e é fundamental na sociedade atual, né? Esse uso deve ser independente, né? O uso das tecnologias deve ser independente das condições socioeconômicas das pessoas. E isso que a gente precisa entender, certo? Porque essas tecnologias trazem oportunidades, mas nem todas estão desenvolvidas. Então, o objetivo aqui da inclusão digital precisa, nesse caso, então, que as pessoas, né, mais idosas, por exemplo, que são, na maioria das vezes, mais excluídas, né? As pessoas idosas, aquelas com menor poder aquisitivo, no caso, ou deficiência motores, né? Não deficiências motoras, intelectuais, audiovisuais, não fiquem, né, fora, normalmente, de um mundo, né, praticamente, que oferece possibilidades infinitas. Então a gente vê que, independentemente da sua condição socioeconômica, você pode ser rico e mesmo assim ser excluído. Isso está acontecendo. Nós temos pessoas devido à sua idade. Então, a exclusão em si depende de uma grande variedade de fatores que precisam ser destacados de alguma forma aqui, e um desses fatores é o acesso às TICs, no caso, né? E para isso, então, nós precisamos garantir infraestrutura para todos, preços mais acessíveis e também facilidade para o uso de todos. Facilidade para o uso é o fato de que a gente conhece pessoas de poder aquisitivo sensacional, de classe alta, porém, que são analfabetos, né, da tecnologia, basicamente por conta da sua idade, por mais que tenha todo o arsenal à sua disposição, está cada vez mais difícil essa pessoa poder usar a tecnologia. Nós temos, nesse caso, então, tecnologias de assistência, que é importante para esse caso. Então,
facilitar, então, o acesso às pessoas com deficiências, principalmente, que, de outra forma, não poderiam utilizá-los, né? Então, além de disponibilizar infraestrutura, criar políticas de preço mais acessíveis possíveis, é importante que haja tecnologias de assistência para que as pessoas, né, com deficiências, as pessoas com idade e outros que apresentam qualquer tipo de falhas, né, que a gente possa dizer assim, possam ter acesso nesse caso. E a questão da alfabetização digital, né? Nem todos têm essa questão. Muitos hoje têm medo de usar tecnologia, certo? Então, é importante incluir finalmente a formação em TICs, né, nos programas educacionais, nas escolas. É importante isso, porque as crianças dessa geração hoje já nascem com celulares, com essas tecnologias de comunicação e de tecnologia de informação e comunicação já, né? Eles estão com smartphones em mãos, o tempo todo estão jogando, o tempo todo. E quando essa geração chegar nas universidades, com certeza vão influenciar cada vez mais, até que os professores que não tiverem essa oportunidade de se adequar já a essas novas tecnologias sofrem, né, correm o risco de perder totalmente seus impactos, porque o processo de ensino-aprendizagem dessa geração, né, eu chamaria da geração Z, né, no caso, que está chegando nesse momento. Então, praticamente, isso é a geração digital, digamos assim, né, a geração digital que merece, então, uma atenção maior ainda, né? Então, o que acontece? Se a gente considerar que existe a exclusão digital, sim, a exclusão digital tem mais responsabilidade do que o fato de dividir as pessoas com acesso à internet daquelas que não têm, né? E há outros obstáculos ainda, que impedem que setores da população possam converter em cidadãos digitais, né? Então, a gente precisa criar cidadãos digitais, nesse caso. Antigamente, eu sou da década de 70, certo? Então, eu podia brincar no quintal de casa, eu podia sentar ao lado dos meus avós, contar uma historinha para mim, do seu passado, isso tudo. Hoje, esse tipo de coisa não acontece mais. Existe um distanciamento cada vez maior entre os pais e os filhos, né, nesse caso. Esse distanciamento é uma questão digital, porque enquanto os pais não dominam essas questões, essas ferramentas digitais, a aproximação, por exemplo, tipo, as crianças de hoje, da era digital, querem jogar tudo na internet, até porque alguns pais compram esses equipamentos para deixar nas mãos de seus filhos, justamente para testá-los, né, no caso, certo? Enquanto no nosso tempo não, era uma aproximação cada vez mais. Você vê hoje casais sentados numa mesa do bar, não se olham, não conversam entre si. E aí o que acontece? Estão cada um no WhatsApp ou no Facebook, nas redes sociais, de uma forma geral, conversando com pessoas que nem sequer conhecem. E a pessoa mais próxima, sentada ao lado, não se conversa. Pior ainda, existem casas hoje de pessoas que só se comunicam, né, via redes sociais, não se falam praticamente. Então, são exclusões que a gente tem, independentemente da classe social da pessoa. A gente vê que essas questões estão acontecendo cada vez mais. Então, alguns desses obstáculos aí são humanitários, são questões humanitárias. A gente precisa ter esse olhar mais humano, nesse caso, sentir uma empatia com as pessoas. Nós temos milhares de amigos hoje nas redes sociais, pessoas que nem sequer você conhece, nunca viu, mas tudo bem, a gente está curtindo cada vez mais essas pessoas e se sente poderosa esse momento de se
sentido, influenciadores, que são novos papéis que estão chegando dentro da sociedade hoje, como profissionais influenciadores aí das redes sociais, youtubers, né? É uma coisa que não existia. Então, hoje, pessoas, até nas periferias, se tornaram profissionais dessa área, porque dominam, jovens que estão dominando cada vez mais. Então, é importante que a gente pense na questão da capacitação das pessoas, né? Então, a formação necessária para utilizar a internet e os serviços. Isso é muito importante. Então, é uma questão da capacitação que a gente precisa fazer, né? E a questão da confiança. Existe uma falta de confiança na maioria das vezes, em parte devido à falta de capacitação. Faz com que algumas pessoas tenham medo de começar a usar a internet. Isso é fato que a gente vê. E a falta de motivação também, pois muitas pessoas não acessam, né, a internet porque ignoram as oportunidades que oferece. Então, essa é a questão. Então, eu não sei quais são as oportunidades que a internet me oferece, então eu prefiro ignorar praticamente. Então, essa ignorância que afasta a grande maioria. Então, precisa ter certos incentivos, né? As escolas precisam incentivar cada vez mais, precisam incluir nos debates das escolas, né, uma aproximação dos pais e outros, no caso. E, para concluir, então, eu diria que os setores mais vulneráveis da sociedade são os que mais sofrem com a exclusão digital, né? Embora existam variações entre os países, costumam afetar mais as mulheres, pessoas idosas, minorias raciais, étnicas, pessoas com deficiências, populações rurais e de baixa condições socioeconômicas. Muito obrigado. Eu queria dizer que, a todo momento, estava vindo assim a minha cabeça, ela é leve demais para tudo que o Kofi trouxe. Não existe uma etiqueta, não existe um tipo de etiqueta para a gente levar para a rede. Então, como nós, aqui, este caldeirão, né? Foi excelente. Estou lendo aqui, a todo momento apareceram frases, e houve uma hora em que eu tive que sair um pouco, por isso que vocês só viram a minha carinha. Eu estava vendo alguém falou assim: há algum barulho de um outro microfone que está dando. Então, eu estava cuidando dessas coisas também. Mas eu fico impressionada porque, né, se a gente também fizer uma síntese aí nisso que o professor doutor Kofi deixa para nós, a mídia, e isso que a gente passou agora recentemente, que deu no que deu, quando é que podiam esperar que ia chegar aquele caos que foi aquela situação? E, se duvida, não foram tantas emoções. Muitos dizem, não, porque acabou, virou, mexeu com a situação econômica, mexeu com isso, mexeu com aquilo. Mas o principal, não houve. A coisa é tão nova nas nossas vidas. Por isso que eu volto novamente àquele grupo que, naquele dia, lá no Maranhão, do dia 14 de julho de 1971, que eram fascinados com a radiodifusão. Imagina se eles pudessem sonhar o que viria depois e onde estaríamos. E, pelo que a gente está vendo, nós ainda estamos meio ou bastante engatinhando no chão, porque tem tanta coisa ainda para pôr no lugar, né? Gente, eu não quero falar, eu estou olhando aqui, temos tempo, os dois estão presentes conosco,
eu fico abalada, né? Tivemos o problema do som, foi interessante que um pôs fone no ouvido, o outro... Isso acontece, nós sabemos que é assim, faz parte, todo mundo está acostumado, mas, de repente, engrenava, né? E pensando ali na Bel, com o trabalho de corpo, havia uma coisa muito interessante. Conforme a situação corporal do Kofi, a voz vinha encantadora. Depois, não é? Foi muito interessante isso. Gente, isto, cada um no seu quadrado aqui, o que pôde realizar, o que me fascina é isso. Eu, quando fui fazer o meu mestrado, eu confesso a vocês, meu mestrado foi na Universidade Federal do Ceará, aquela terra maravilhosa. Quando é que eu podia imaginar que, quando a fundação me chamou numa reunião e disse: olha, o mestrado vai ser lá, quem der conta de fazer, né? E eu lembro que eu tinha que passar por Belo Horizonte, eles plantaram no meio do caminho brasileiro, do Brasil, que era Minas, numa cidade horrorosa, mas uma coisa, né? Chamava-se Ribeirão das Neves, que ficou famosa. Do que a tecnologia não me fez fazer na vida? Ficava no meio ali na Grande Belo Horizonte, ficou famosa porque um goleiro do Flamengo, chamado Bruno, que matou a mulher, eu não sei se ele era de lá, se ele ficou preso lá, porque lá há uma penitenciária, e o polo que o Ceará colocou aqui no meio do caminho para que nós poupássemos os nossos tostões e conseguíssemos, né, de vez em quando, ter uma certa paz financeira, porque foi muito pesado também. Como disse o Kofi, loucura por loucura, só eu mesmo fiz. Quando é que eu podia imaginar que eu ia fazer um mestrado de algo que tinha chamado muito a atenção, que era as TICs, as tecnologias da informação e da comunicação, na formação da EAD. Ninguém pensava nisso. Eram os anos gloriosos de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 2006 a 2008. Isso foi uma coisa, né, pela qual eu passei. Também entrei, saí, e agora, né, passados 15 anos, quando eu olho lá minha capa preta, com as letras douradas e todas as assinaturas dos grandes do Nordeste, porque a gente não imagina o que é o grupo acadêmico nordestino, né? Com todo respeito aqui, estou com uma aqui perto, a gente fica pasma, e a gente chega aqui no Sul e fala assim, para ele nós somos o Sul, né? Gente, aquilo é um outro Brasil, é um Brasil que a gente não está vendo. Mas Kofi e Bel estão aqui conosco, e o Kofi mexeu muito comigo, porque essa situação, eu sou uma que, às vezes, eu fico vendo e falo, mas, meu Deus, é uma falta de etiqueta muito grande. O que a gente faz? Deixa para lá, a gente fica alijado de tudo. A gente é olhado até torto se não participa. Aí, como diz o mineiro, a gente maneira um pouquinho, deixa uns tempos, volta em outros, mas há uma falta de capacidade, não houve capacitação para isso que aterrizou sobre a nossa cabeça. Gente, com a palavra, os dois, eles estão aqui à nossa disposição. As coisas que apareceram por aqui, Adriana, Sandra, uma porção de gente falou umas coisas aqui. Estou vendo que chegaram mais 2 colegas aqui, né? Professor Kofi, se quiser responder para a Sandra, agora a palavra é sua. Para a Bel também já apareceu coisa. Eu vou mais ou menos controlando aqui para vocês. Mãozinha. Tá, muito obrigado a todos, né? Infelizmente, houve pequenas falhas, né? Essa é a questão da tecnologia. Mas aí, para os que quiserem depois, então,
o vídeo original está ali disponível no YouTube também, no caso. Então, bem, realmente esta é a questão que a gente tem que entender, que hoje, com a transformação digital, em que todo mundo hoje só tem acesso às oportunidades desde que esteja realmente conectado, né? Nesse caso, enquanto você não estivesse conectado, você está fora totalmente da realidade virtual, né? Da realidade virtual. E aí, então, hoje existe dois mundos, né? Que é o mundo da internet e o mundo real que vivemos, no caso. E alguns acabam não tendo as oportunidades ou não aproveitando as oportunidades, né, que traz a própria tecnologia devido a vários fatores, né? Por não ter capacidade de poder lidar com aquilo, porque teve algum momento da vida em que a pessoa não conseguiu. Mas aí que vem a questão das gerações que a gente tem hoje, né? As crianças de hoje já nascem digital, né? No caso, já nascem digital. E aí que me pergunto, né? No caso, nós hoje que somos professores, né? Quando esta geração digital chegar à universidade, isso só faltam questão de 3 anos para chegarem, tá? Na universidade. Quer dizer, nós hoje temos 3 anos para se preparar e receber essa geração. E aí que eu me pergunto, a gente será excluído da realidade do mundo de ensino e aprendizagem deles ou teremos que se adaptar? Essa é uma realidade que a gente tem que lidar. Quer dizer, é uma conscientização que a gente precisa pensar nesse momento. Mas aí isso envolve o quê? O próprio poder público, que precisa capacitar realmente, nesse momento, os profissionais dessa área da tecnologia, no caso. E aí, então, isso tudo acaba se transformando uma grande diversidade ainda de dificuldades, né? De janelas abertas, mas que nem todos consigam olhar pelas janelas, né? Devido às condições econômicas, sociais, culturais que vivem essas pessoas, nesse caso. Então, esse debate que eu queria, mais ou menos assim, trazer um outro olhar, porque geralmente quando a gente fala em exclusão, né, a gente entende realmente, né, no mundo da educação, que a exclusão é muito mais para as pessoas com limitações, né, com pessoas com deficiências, evidentemente. Essa é uma realidade com a qual a gente tem que lidar, né? Mas hoje em dia, com essa nova tendência tecnológica, a exclusão vai além realmente desse daí, que nem depende nem do seu poder aquisitivo. Você pode ser rico ou pobre e ser excluído do mundo tecnológico. Então é isso que a gente vê hoje. Pessoas com um poder econômico muito estável, mas que não conseguem lidar com a tecnologia hoje, né? Existe isso. E como essas pessoas todas aí não se sentem excluídos? E quando a gente fala, né, dos serviços públicos hoje disponíveis, você tem que fazer tudo pelas redes sociais, perdão, pela internet. Qualquer formulário que você queira fazer, você tem que saber usar a internet, no caso. Então, isso faz com que alguns não tenham equipamentos nem sequer em casa, e alguns ainda, dependendo da região geográfica na qual moram, nem a infraestrutura está disponível, né? E tudo que elas precisam para atender suas necessidades básicas, às vezes, até de cidadania, é na internet que tem que buscar. Esse que é a questão, né? A questão da renda também. Então tem toda a exclusão. E quando a gente fala em educação, hoje a própria educação é digital. A pandemia nos mostrou isso, né? A pandemia nos mostrou isso. De um dia para o outro, todo mundo teve que se confinar dentro de casa
Alguns com equipamentos, outros sem equipamentos nenhum, e quem tiver sem equipamentos está fora. Está fora, totalmente fora. E nem condição econômica tem para poder se adquirir um equipamento naquele momento e poder. Então, essas oportunidades todas aí que a gente precisa pensar em novas políticas públicas, né? Tanto dos poderes públicos, quanto de ações sociais que precisam ser incorporadas em nossos atos, né, educacionais hoje em dia. Também que a gente precisa olhar isso tudo. Então, é uma grande responsabilidade de todos nós, né, que eu digo aqui, e vou deixar aqui, né, os comentários dos outros também, porque o tempo vai passando enquanto isso. Então, obrigado pela oportunidade, professora Merisu. Acho que eu vou tomar, então, a palavra, agradecer muito ao professor Kofi, a fala muito inspiradora, apesar dos problemas técnicos, foi possível acompanhar a fala, e essa fala me trouxe uma questão que é justamente as nossas falas se encontram na lógica de exclusão, sobre a qual a sociedade, né, quando eu falo sociedade, essa nossa sociedade ocidental se estruturou, né? E como a gente, quando pensa em tecnologia, é importante a gente pensar não apenas pensar para além dos dispositivos, para a gente pensar em sistemas de pensamento, porque quando a gente fala de uma geração que já vem chegando na universidade com outro pensamento, é uma outra lógica de pensamento que se construiu através da interação com o dispositivo. Então, a gente também tem que pensar nesses sistemas novos de pensamento que estão chegando. E aí é muito interessante quando o Dr. Kofi fala assim, olha, tem que incluir a formação em TICs nas escolas. Eu concordo. Isso é alfabetização. A alfabetização digital é tão importante quanto a alfabetização linguística. Então, as pessoas têm que saber lidar para que também, e que essa alfabetização ela seja feita não apenas pensando no manejar no dispositivo, mas de entender os sistemas de pensamento e as lógicas, né, que estão sendo construídas no mundo a partir da interação com os dispositivos. Eu fiquei lembrando uma propaganda que eu vi na televisão, era assim, era celular para idosos. Vendia o celular para idosos. E o celular para idosos nada mais era do que uma tecnologia obsoleta, assim, de uns 15 anos atrás, que esse fabricante estava vendendo. Não, porque aí o botão é grande, a tela é assim, o idoso consegue, papapá. Assim, tem que ir para além do lidar com o dispositivo, inclusive para que a pessoa veja que isso é uma grande picaretagem. Isso não é um celular para idoso, isso é uma tecnologia obsoleta que está sendo vendida em cima de uma lógica de exclusão, de que aquelas pessoas que têm determinada idade, que têm determinado corpo, não conseguem se relacionar com as tecnologias mais recentes, o que não é verdade. Conseguir, consegue, mas precisa o quê? Precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de capacitação. E aí, eu acho que entra, né, acho que as nossas falas se aproximam nesse lugar, de como são necessárias políticas públicas, de como é necessário que o poder público se mobilize, e aí sociedade civil, o poder público não é um grande monstro invisível, que fica lá longe da gente, o poder público só se mobiliza quando a sociedade civil se mobiliza, então não tem como nós querermos, né, um processo de mudança se nós não nos tornamos agentes de mudança. E uma outra questão que eu achei muito interessante na fala do Dr. Kofi é que, assim, se assume o acesso, e aí a gente invisibiliza quem não tem esse acesso, né? Isso na pandemia eu acho que ficou muito escancarado, especialmente na questão no Brasil, aqui na questão da educação básica, da educação pública, como muitas pessoas não têm esse acesso. E aí? Faz o quê? Torna essas pessoas invisíveis? É como se essas pessoas não existissem? Né? Assim, eu estou tentando você falou também, professor Kofi, você falou também da questão dos serviços públicos,
né? Eu estou tentando há 7 meses registrar uma reclamação no SIGEP e não consigo falar com uma pessoa que me ajude. E todo o processo, né, automatizado não está me ajudando. Então, assim, a gente não pode deixar que o fato da gente estar estruturado em cima dessa lógica de exclusão, né, de nós não podemos nos acomodar em cima disso. A gente quer transformações estruturais na sociedade, a gente realmente tem que pensar em novas lógicas. Acho que era a minha contribuição, acho que nossas falas se aproximam muito nesse lugar, né, de pensar que são necessárias novas lógicas, novos entendimentos, né, sociais, para além apenas do dispositivo, da coisa em si, da pessoa, da deficiência da pessoa, do dispositivo tecnológico, né? É preciso que a gente comece a ver a coisa de uma forma mais complexa e a agir, né, pensando nessa complexidade. Professor Alexandre, o senhor hoje tem condição de falar alguma coisa? Está dando a contribuição por escrita ali. Já é o segundo dia em que nós estamos aqui com a questão do colaborativo. O coletivo apareceu nos dois, continua aparecendo. Bom dia, professor e demais participantes. Eu estou aqui apenas embebecido pelas contribuições dos nobres colegas, porque é um tema que carece ser fomentado, porque a exclusão digital, o analfabetismo digital é algo que tem assolado o nosso Brasil já há muito tempo. Na verdade, a pandemia 2020 ela só expôs uma ferida que era muito antiga e que evidencia as distorções sociais que, infelizmente, insistem em se perpetuar no nosso Brasil. Então, debater essa temática se faz muito necessário. Pós-pandemia, pós-2020, isso ainda é mais importante ainda. Nós temos um trabalho muito longo a fazer nesse sentido. Então, assim, eu estou aqui vibrando. Por isso eu não me contive e acabei colocando ali um trecho, porque é uma reflexão que tenho feito já há pelo menos uns 6, 7 anos sobre a necessidade de reduzirmos essa sensação, e que, na verdade, não é apenas uma sensação de exclusão digital de muita gente. Pessoas das mais variadas idades, de várias classes sociais, porque a questão do analfabetismo digital não é prerrogativa exclusiva apenas de pessoas menos favorecidas socialmente. Esse segundo grupo acaba sofrendo mais, porque não tem o acesso à tecnologia. Mas o analfabetismo digital ele alcança também pessoas que têm condições de acessar a tecnologia, mas infelizmente acabam não fazendo o devido uso dela. Isso é uma questão de cidadania. A gente tem que observar isso. É uma questão de cidadania. A professora Marisui, uma das minhas divas acadêmicas, um beijo no coração. Quero dizer, o professor é um dos coordenadores lá da UNIG, né? E tem outras atividades também, que eu não tenho aqui para poder falar para vocês. Também, aqui nós estamos com uma elite pensante aqui, né? De Minas, daqui do Rio, da Bahia. Isso é muito. Gente, a gente tem que encontrar, a gente tem que ter realmente, graças a esse aniversário da BT, graças a esse grupo de Muzambinho, o IFE, eu, quando conheci o Instituto Federal Brasileiro, eu fiquei pasma, porque eu tive a oportunidade de passar assim, uns 4 ou 5 dias vivendo praticamente, ia cedo, só voltava de noitinha, no campus, né? E eu imagino os outros campi como são, e independente de ser lá em Minas, mas era uma Minas que eu não conhecia, ali no sul de Minas, e foi a primeira vez que eu escutei aquele jovem doutor em zootecnia chamado Marcelo Rosa, e eu voltei encantada. Gente, já se vão, isso foi 2005, 2006, e eu falei, mas olhem o que nós temos aqui tão perto, e a gente tem que vir aqui, e nós que moramos num continente, né?
o que nós temos, a nossa responsabilidade, o que a gente tem pela frente para fazer, é uma coisa incrível. Mas cada um de nós aqui vai dar o seu toque, vai compartilhar, vai ser um multiplicador. Vamos quebrando a cabeça. Às vezes não vai dar certo, mas na maioria vai, porque a gente quer que isso aconteça. Continua ainda, estou aqui olhando, até uns minutinhos. Eu queria responder, então, a 2 observações que foram colocadas aqui no chat, porque eu sou péssima, gente, para ficar digitando. Eu não consigo. Essa é a minha limitação. Melhor te ouvir, Isabel. Eu gosto de falar. Então, para mim, quando as mensagens passaram a comportar áudio, nossa, foi assim, o céu na terra. Eu gosto de falar. Só comentar, né, a fala do professor Alexandre, a pertinência dessa fala em relação à alfabetização digital. Nós, no próprio curso, na própria licenciatura em Dança EAD, nós tivemos problemas com o analfabetismo digital dos nossos estudantes que estavam inscritos num curso EAD, que sabiam desde o início, né, que o curso era todo mediado pelas TICs, e mesmo assim a gente teve muito problema com a falta de intimidade, não apenas dos estudantes, mas de alguns professores também. E a gente viu isso nas universidades durante a pandemia também, né? Alguns professores tiveram muita dificuldade em se relacionar com o ensino remoto, né? Então, acho muito pertinente essa fala do professor Alexandre, porque nos chama a atenção sobre a necessidade de atualização constante dos nossos processos educacionais. E é uma fala que conversa, né? Está muito relacionada à fala do Dr. Kofi. Está relacionada também à fala da Caroline, que ela colocou aqui no chat, né? Como que toda essa lógica de prato feito, de prato pronto, ao invés de entender o sistema de pensamento e de entender a relação com o dispositivo, as pessoas querem um prato feito, faz assim e vai ter isso, faz aquilo e vai ter isso. E a educação vai para muito além, né? A Caroline, ela coloca aqui que vê muito disso nas escolas, assim, vamos colocar um jogo da memória para o estudante, porque ele não vai saber escrever ou falar com o Google, né? Assim, não é um prato feito, é realmente nós entendermos as lógicas que estão permeando essa relação com o dispositivo, né? Nos adaptarmos, que a gente está aprendendo sempre, né? E também aprendermos nesse processo de troca, né, com as pessoas educandas também. Que aí é como o Dr. Kofi fala, a gente tem 3 anos, que é uma geração aí, a gente já está sentindo, né? Eu acho que essa geração toda que já cresceu. Sim, houve ali uma paradinha. Dr. Marcelo agora está com a mão levantada. Olá, inicialmente, parabéns aí para as falas da Bel, tá, do professor Kofi. E realmente tudo isso que foi comentado é muito verdadeiro. O professor Alexandre, ele também nos chama a atenção. E aqui a nossa própria instituição falhou. Tá? Falhou porque nós temos a Caroline, que ela necessitava de intérprete de Libras. Tá? Nós fizemos toda uma solicitação desde abril e a nossa diretoria de extensão esqueceu de fazer toda a comunicação para os nossos intérpretes de Libras. Isso realmente é lamentável. Eu conversei com ela, falei, olha, eu aprendi com uma professora minha, que foi da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu me formei na Rural do Rio de Janeiro, e fiz licenciatura em Ciências Agrícolas, porque realmente eu queria ser professor, e naquele momento era o curso, e ainda até hoje é o curso que melhor prepara para os institutos federais, porque nós temos a educação básica e todos nós temos que ter a parte de licenciatura.
E a professora Diva Lopes da Silveira me falou: Marcelo, não existe desculpa. Não existe. Tá? Eu tinha feito algo errado, alguma coisa, foi pedir desculpas para ela. Ela falou: não existe desculpa. O que nós temos que fazer é assumir o nosso erro e trabalhar para que ele não exista mais. Tá? Para que ele deixe de desaparecer. Nós precisamos evoluir. E aqui dentro dessa questão institucional, por mais que nós tenhamos acessibilidade em todos os nossos campos, por mais que nós tenhamos um núcleo de apoio às pessoas com necessidades especiais, que é o nosso NAPNE, e realmente é muito atuante, mas ainda falta chegar a muitos técnicos administrativos, tá? Os docentes também, mas há muitos técnicos administrativos que ainda não se preocupam, não se atêm a umas determinadas situações. Tá? Nós ainda, eu acredito que todas as instituições ainda têm poucos intérpretes de Libras. Tá? Imagina, nossos campi, cada campi tem um intérprete de Libras. E com esse momento de tantos eventos online, quantos intérpretes que nós precisaremos? Tá? Mesmo ao retorno das nossas aulas, quantas pessoas que precisam de intérpretes de Libras e às vezes não dão conta? Os próprios estudantes, tá, muitas vezes estão assumindo essa função de intérprete de Libras, estão acompanhando por amizade, por respeito, carinho, esses estudantes nas aulas, quando é passível, quando há esse tempo, e acabam assumindo toda essa função de intérprete de Libras. Tá? Mas é uma luta que nós continuamos, tá? Que nós temos que ainda promover muito essa inclusão institucional, tá? De despertar os nossos técnicos administrativos, não só os docentes, acho que boa parte já está despertado para isso, pelo menos eu vejo aqui na nossa instituição, mas os técnicos administrativos também que nos ajudam, que apoiam toda essa educação, têm que estar também tocados para essa necessidade. Não só a necessidade auditiva, mas toda aquela que a pessoa esteja apresentando naquele momento. Então, eu vejo assim com bons olhos todo esse painel, tá? Toda essa discussão, e eu sempre me coloco dentro dessa preocupação também. E, Carol, aqui, tá, dentro do grupo, peço que só entenda e que nós vamos batalhar. Nós já comunicamos à reitoria, à diretoria de extensão, o fato ocorrido, já registramos para que realmente isso não aconteça mais. Obrigado. Professor Marcelo, e houve uma coisa muito interessante, eu recebi durante, né, aí o nosso trabalho, né, estávamos aqui no nosso grupo, em 2008, uma lei que veio muito, ela foi uma lei severa e veio muito a calhar, eu era pesquisadora na Unirio, de um polo aqui de uma cidade do interior do Rio, de educação especial. E aí a coordenadora nos chamou e disse: olha, voltem todas as monografias. A palavra portadores, portador de deficiência, mas não pode mais ser falado de jeito nenhum, agora é lei federal, isso é um absurdo. Realmente, portador, eu não porto a minha deficiência, é uma coisa pejorativa, eu não saio com ela carregando aqui atrás das costas. Mas vocês reparem que nós estamos, foi 2008, até hoje, talvez na melhor das intenções e total ignorância, você entra num local onde há uma porta que atende a pessoas com baixa visão ou mesmo cegos, né? Portadores, você entra em outro lugar, dá lá, portadores de deficiência, A propósito disso, bom, enfim, a coisa foi melhorando. Você é um deficiente visual, você é um surdo, você é um cego.
né? Então, enfim, você é um cadeirante, né? Você não está portando uma coisa que fica carregando aqui nas costas. E a Isabel me chamou a atenção, ela disse, Meriçu, e há um momento nos nossos alfarrábios aí em que há uma pequena diferença. Eu falei, não, depois eu passo para o Marcelo, ele vê. Isabel, só explica como é que fica diferente falar isso ou aquilo. Olhem como é que isso aqui foi útil. Nós estamos aqui num aprendizado só. Fale, Isabel. Na verdade, eu também estou aprendendo, né? Assim, isso eu devo muito ao meu contato, mesmo com os meus colegas professores, que são pessoas com deficiência. Eu estou aprendendo muito com eles. Antes de continuar, eu vou me autodescrever, porque eu esqueci de autodescrever, o que é uma grande gafe, né? Um absurdo eu não ter me autodescrito na primeira vez que eu abri a boca hoje. A sorte é que eu estou bem parecida com a autodescrição da fala. Sou uma pessoa de pele clara, estou com um rabo de cavalo baixo, tenho cabelos cacheados, castanhos, olhos verdes, estou usando uma blusa também verde e um fone de ouvido branco. Os de baixa audição entenderam, pode ficar. Estou sentada à frente de uma parede branca. Porque é um aprendizado diário para a gente. Para nós que não somos pessoas com deficiência, a gente tem que entender que a acessibilidade ela é parte da realidade do mundo, não é um extra, não é um plus. Então, a gente tem que fazer esse exercício constante de se corrigir até que a gente consiga trazer isso para o nosso cotidiano. Mas, voltando à pergunta, professora, a questão da pessoa com deficiência é que a deficiência é como você falou, não é uma coisa que a pessoa porta, não. E a deficiência também não é mais importante do que a pessoa. Então, a gente não fala, por exemplo, de uma aluna Down. Porque a Letícia não é uma aluna Down. A Letícia é uma pessoa com síndrome de Down. Ela não porta a síndrome de Down, porque ela não tira a síndrome de Down e deixa em casa, e depois ela veste a síndrome de Down. Mas ela também não é uma aluna Down, porque a síndrome de Down não caracteriza a totalidade, a complexidade do ser humano que é a Letícia. Então, ela é uma pessoa com síndrome de Down. E o pessoa vem sempre antes do deficiência. E eu contei para vocês, eu sou uma sindrômica, eu tenho uma síndrome que se chama Síndrome de Marcus-Kuhn. Eu nasci assim. Na minha família, eu tenho 2 primas que têm algo parecido. Vocês não notam, porque ninguém entende, eu aprendi a controlar. É no rosto, para vocês terem uma ideia, né? E é muito interessante. Um dia eu conto, fica o suspense. Eu sou uma pessoa sindrômica. Isso é uma coisa que também acostumei. Muito bullying na infância, apanhei da minha mãe que não entendia o que ela via, né? Até que as coisas se encaixaram. Marcelo, eu acho que eu estou no limite aqui. 11:50. Gente, isso aqui continuaria. Eu, da minha parte, que agora já é com o professor Marcelo, professor doutor Marcelo, que eu conheci em 2006. Fiquei fascinada, assim, de boca aberta, né? Com aquele jovem. Ele tinha voltado de Londres. Você não tinha voltado de Londres? Tinha. Estava ele lá, uma animação, apresentou uma mesa que eu estava, eu fiquei, gente, mas tão jovem. Que coisa promissora. Enfim, mas olhem só. Para mim foi uma honra estar aqui. Professor Marcelo, eu posso dar uma palavrinha nesses segundos que faltam? Claro, professor. Um segundinho. Professora Bel, eu queria agradecer muito em nome da ABT, ter aceito o nosso convite. Foi uma brilhante palestra, um exemplo lindíssimo. Já sou sua fã. Muito obrigada por tudo. Professor Kofi, um privilégio imenso revê-lo nessa oportunidade. Também deu a honra ao professor Marcelo e a mim de estar conosco no 5º Congresso Internacional da ABT em 2015, em Muzambinho, né, professor Marcelo? Tivemos a honra de recebê-lo, conhecê-lo, esperamos ter novas oportunidades e nos honrou muito estar conosco na comemoração desses 50 anos
da ABT. Professor Marcelo, eu não vou falar muito, não, só um pouquinho, porque para mim é um exemplo de comprometimento, de ética, então são muitas e muitas e muitas qualidades. E, sobretudo, é meu amigo, isso é fundamental, não é? A professora Marisu, que brilhantemente coordenou a mesa, com seu brilhantismo, com a sua fala tão especial, a gente agradece muito. Eu queria contar até a minha história, sabe, professor Kofi? Eu tive um privilégio de andar por esse país nosso todo, essa extensão, e uma hora que Deus nos proporcionar um momento, eu gostaria de contar para você, para a Bel, as experiências que tive de conhecer todos os estados, fazendo parte da diretoria de uma associação parceira nossa, e eu tive a oportunidade de instalar polos, mais de 40 em todo o país, no início da educação à distância no nosso país, mas não chegar a instalar, mas conhecer o Estado. Então, Deus me concedeu um privilégio muito grande e muitas coisas foram feitas. Então, é uma coisa que eu guardo com muito carinho e que a gente vê muitos horizontes que podem surgir. E, quem sabe, isso a gente possa conversar em outro momento. Sei que o tempo está encerrando, mas foi um privilégio assistir. Assisti o tempo todo, o momento que eu saí um pouquinho, na sua fala, professor Kofi, ouvi muito bem, mas quando eu desligava a câmera, o som chegava melhor. Por isso que eu fiz isso também. Viu? E uma boa tarde a todos. Professor Marcelo, com o senhor. Bem, assim, a comissão organizadora, a ABT, agradece a participação de todos nesse brilhante painel. Ficamos imensamente agradecidos às professoras aí Marisu, a Bel, ao professor Kofi, e convidamos a todos para darmos continuidade ao nosso evento a partir das 13 horas, em que apresentaremos sob a coordenadoria e a moderação do professor Ronaldo Linhares, os trabalhos submetidos ao Congresso. Muito obrigado. Professor Marcelo, só um equívoco que eu cometi, eu não agradeci aos outros participantes, professor Alexandre, professora Terezinha e os demais participantes, Caroline, né, Sandra, que estiveram conosco esse tempo todo. Muito obrigado, foi uma honra contar com vocês. Conhecendo aqui. Então, é isso mesmo. Tá todo o nosso agradecimento. Tem aí a Caroline, a professora Terezinha, tá todo o agradecimento a todos e até mais tarde. Obrigado. Obrigada.